Olá, o Papo de Mãe está no ar. Olha, o primeiro tão esperado mês do bebê em casa parece que não vai acabar nunca. A alegria e o amor se misturam com o cansaço e muitas dúvidas. Este é o nosso segundo programa da série sobre a chegada do bebê. Na semana passada, nós já falamos sobre o último mês de gestação, né, Rô? Isso mesmo. E essa aqui que está prestando atenção é a Júlia, né, Júlia? Filha da Débora. A gente vai conhecer a mamãe daqui a pouco, Júlia. Muito fofa. Ela toda sorridente. Olha, Mari, semana que vem vamos falar bastante sobre a amamentação e os primeiros 6 meses. Mas hoje vamos dedicar o programa inteirinho ao primeiro mês, que é tão intenso. Como a gente já sabe, bebês não nascem com manual de instrução, mas com calma, muito amor e paciência, a gente vai se adaptando a eles e aprendendo a como ser pai e mãe. Veja os destaques do programa. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe cheia de vontade de acertar e também com alguns medos e inseguranças. Mas como é que será que fica essa relação logo no primeiro mês de vida? É o que a gente quis saber em um bate-papo pelas ruas. E aí, tá apaixonada pelo bebê? Sim, e muito. Daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe. E lá atrás tem mais bebezinhos e os pais estão cuidando ali também, né? Tem gente ajudando a cuidar ali, depois a gente vai conversar com eles também. Nós vamos conhecer aqui as histórias da Caroline, da Aline e da Débora, que é mãe da Júlia, que a gente já apresentou. E também convidamos o pediatra e neonatologista, Dr. João Coriolano Rego Barros, e a enfermeira obstetra do Hospital e Maternidade São Luís, Patrícia Scalon. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então, a Caroline participou há alguns anos do programa que a gente fez sobre endometriose e não era mãe, né? Não. E sempre quando vê alguém que não é mãe ainda, a gente fala, quando você engravidar, tiver um filho, você volta como mãe. E hoje estou aqui. Hoje você está voltando. Obrigada pelo convite gostoso, novamente. Caroline. E quem é a sua filhinha? É a Bárbara. A Bárbara está com quanto tempo? Está com 5 meses. Ela está ali? Quem Tá. está ali que veio te ajudar? A Denise, Denise que me veio ajuda ali a cuidar da Babi. te ajudar. E me conta, quer dizer, a gente fez aquele programa sobre endometriose, a endometriose pode prejudicar para quem tenta engravidar, né? Você Sim. até tem um blog sobre isso para ajudar outras mães, Sim, não é? tem o blog A Endometriose Eu, na verdade, inclusive aquele programa foi maravilhoso, assim, super sucesso, né, nas redes. Mas as pessoas, elas têm um mito de que endometriose é igual à infertilidade e eu realmente acho que isso não é verdade. Apesar da infertilidade ser a doença mais causada pela endometriose em relação das mulheres, a dor que a endometriose causa, ela é muito mais severa, ela está presente em 80% dos casos. Já a infertilidade, cerca de 50%. É a doença feminina que mais causa infertilidade na mulher é a endometriose. Mas a endometriose não é sinônimo de infertilidade. Porque muitas E eu mulheres tiro que isso têm no endometriose blog. são mães. Você, Exatamente. eu tenho endometriose, sou Exatamente. mãe, né? Nós somos Tanto exemplos, pode né? ser, né, pode conseguir naturalmente, como por meio de reprodução assistida. Então, assim, mas geralmente as pessoas linkam, né, endometriose igual à infertilidade, mas no blog a gente fala muito sobre isso, que isso não é verdade. Mas conta pra gente como é que foi a sua experiência com o primeiro mês do bebê em casa, para as mães que ainda vão passar, para as que estão grávidas, que vão passar por Olha, isso, como é que é o primeiro É mês? bem cansativo, na verdade. O que ninguém tinha me falado na questão era... A Babi sempre foi muito faminta, né, de amamentar, assim, a cada quase 1 hora. Então, eu terminava, já tinha que começar de novo, né? Então, isso foi realmente um pouco exaustivo, né? Enfim, a gente fica exausta, mas, assim, é maravilhoso, né? Assim, é um novo ser que a gente está começando a conhecer, né? É uma pessoa que você vai ter que guiar pelo resto da sua vida. E você tem que dar todo aquele amor, aquela atenção, mesmo estando cansada. Mas hoje, já desde os 2 meses, ela dorme a noite inteira. Então, isso eu acho que é uma bênção, né? Então... De todas as novidades, qual que foi o maior desafio para você? Porque tem a amamentação, amamentar de o 1 em banho 1 do hora. bebê, Amamentar de 1 em 1 E como é hora. que foi o nascimento dela? Foi tranquilo no Foi. hospital? Ela saiu logo depois de 2, 3 dias? Foi tranquilo. Eu só não saí com 2 dias porque a gente tem compatibilidade sanguínea, então ela teve que tomar o banho de luz, né? Eu tive isso com a minha Então, filha. mas A assim, icterícia é mais forte, né? senão eu teria, ela nem chegou a ter icterícia, mas eles preveniram, né? Ah, tá. Então eu teria, senão eu sairia com 2 dias mesmo, né? Enfim,
Mas foi maravilhoso, eu optei pelo parto cesárea mesmo, né? Então foi uma opção minha, até pelo fato de ter endometriose. O meu médico, que é meu obstetra ginecologista, é o meu especialista maravilhoso, né? O Dr. Hélio Sato, então eu confio muito nele. E foi uma gravidez maravilhosa, eu não tive nenhuma dor, nenhuma cólica, que geralmente as mulheres relatam com endometriose que tem dor, eu não tive nada. Não tive enjoo, não tive nada, nada, nada. Algumas dores de cabeça só. Também no verão, porque era muito quente. Mas de resto foi tudo tranquilo e meu parto foi ótimo E, também. doutor João, acho que as mães, principalmente as mães de primeira viagem, ficam muito preocupadas lá na maternidade. Quais os testes que a criança tem que fazer na maternidade e quais as vacinas? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito honroso para mim estar aqui com vocês. E no momento do nascimento, você já faz um exame físico sumário na criança. É o primeiro contato que tem. O obstetra te entrega a criança, fruto de um parto normal ou de um parto operatório, uma operação cesariana, né? E você recebe essa criança e você então faz um exame físico sumário. Tem todo um procedimento inicial de secagem dessa criança, de aspiração de vias aéreas superiores, para permitir que tenha uma permeabilidade de vias aéreas para que ela possa começar a respirar e iniciar a vida nova dela. O que são aquelas notas que dão logo que nasce o Então, bebê? é uma avaliação que você faz. Isso acontece desde 1953. Uma anestesista chamada Virginia Apgar. Apgar é o sobrenome que deu o nome, então, à tabela de Apgar. São 5 itens que você avalia e dá notas. Então, você tem a frequência cardíaca, você tem a avaliação da irritabilidade reflexa, da respiração, do tono muscular e da cor da criança. E aí a somatória dessas notas é que vai te dar, então, a condição e aquela notinha final. Primeiro minuto, 9, segundo minuto. 99% das crianças nascem com Apgar 9 e 10, quando um pré-natal é bem feito, bem seguido, bem orientado. Né? Aí tem os testes obrigatórios, o teste do pezinho. Então, mas isso é depois, Roberta. Isso é depois. Mas ainda na maternidade, Ainda não na hora dentro do da nascimento, maternidade. né? Na hora ali você faz uma avaliação geral. Depois você faz um exame físico detalhado, né? Com 12 horas, com até 24 horas, você faz um exame físico detalhado. Hoje em dia você tem o teste do pezinho, você tem o teste de oxigenação dessa criança, que é o teste do coraçãozinho, você tem o teste da linguinha, tem o teste auditivo, né? Tem o reflexo vermelho, esses são os exames iniciais que você faz. Eu lembrei também que quando o bebê nasce, pinga um colírio no olho do Isso bebê, aí né? é um procedimento que se chama-se credidização. É um nitrato de prata 1% que você pinga no olho para evitar a infecção gonocócica, né? E essa infecção gonocócica pode levar até o risco de cegueira. Hoje em dia, não é um procedimento que é obrigatório a credidização. Tem muitos pediatras que não preferem não fazer isso porque irrita um pouco a conjuntiva, interfere às vezes até no primeiro contato visual, como segundo alguns autores aí. Então, não é obrigatório. Vamos saber como é que foi o parto da Aline. Foi excelente, foi uma grata surpresa, assim, porque a gente tem muito medo com relação ao parto, né? Eu acho que, pelo menos eu, enquanto estava grávida, era o meu grande temor, porque eu queria muito o parto normal. E eu fui muito encorajada pela minha obstetra, né? Não tinha nenhum indício, nenhum indicativo de que pudesse virar um parto cesariano, então a gente partiu para o normal, eu tive as contrações, evoluiu, teve uma ótima dilatação. E da entrada do hospital até o horário que ela nasceu, passaram-se só 4 horas. Então, assim, foi muito bom, foi O primeiro excelente. sintoma do trabalho de parto foram as contrações. Foram contrações que, na verdade, eu nem sabia que eram as contrações. Muito embora eu tivesse feito o curso preparatório de mãe, mas, assim, eu fiquei com dúvida, porque eu como ela, eu tive endometriose também. Também? Tive. E as dores da endometriose são dores muito fortes, né? Então, e eu vim apresentando durante a gravidez algumas dores também, que eram como se fossem cólicas. Então, eu não sabia direito se aquilo era só uma das cólicas que eu já estava tendo, ou se, na verdade, era algo indicativo de contração de trabalho de parto mesmo. Mas daí, na dúvida, você foi para o hospital? Não, na verdade, assim, como a dor não era muito grande e a minha bebê estava mexendo e também já tinha sido instruída de que demorava bastante, eu era primigesta. Que semana de gestação você estava? Estava na 37ª.
Então, assim, eu me mantive calma, né? Tanto que de manhã, inclusive, eu fui para uma sessão de fisioterapia pélvica, que era justamente preparatória para o parto normal. E aí lá é que, na verdade, os sintomas, e saiu um pouco de líquido, e aí minha médica também estava lá. Ela falou, olha, é melhor fazer um exame ou você vai para o hospital para ver se está tudo bem. E aí eu já cheguei lá com uma dilatação razoável, e aí eu já fiquei, né? E a Valentina está com quantos meses? 2 meses e 2 dias. E como é que foi esse começo aí para você? Foi tenso, foi tenso, porque assim, eu acho que ser mãe é junto a gente tentar se preparar por etapas, né? E vivenciar as etapas. Então, primeiro era o parto, que era a grande incógnita, né? E aí, quando a gente vai para casa, eu pelo menos fui com muito medo, porque ela nasceu pequenininha, ela nasceu com 2.600, perdeu mais um pouquinho. E marinheira de primeira viagem, né? Então eu tinha medo, tinha medo até um pouco de manipulá-la. A gente tem muitas dúvidas, até na hora do banho, né? A gente vê as enfermeiras dando banho na maternidade com tanta facilidade, né? Com tanto jeito, a gente chega em casa morrendo de medo de dar o banho sozinha. Sozinha. Né? Quem deu o primeiro banho? O primeiro banho, e aliás todos, é o pai que segura e eu que faço a limpeza da Valentina. Tem que ser a dois, tem que ser a 4 mãos. A gente dá 4 mãos o banho da Valentina. Patrícia, tem alguma dica? Eu acho que as mães têm muita aflição também na hora do banho, do coto umbilical, né? Que fica ali. Quanto tempo fica o coto umbilical? O coto umbilical, ele tende a cair de 7 a 14 dias, né? Então, assim, sempre o que as mães têm mais medo, angústia, de todas as coisas, principalmente nos cursos, né? Do primeiro momento, as dúvidas são o umbigo, né? O que eu faço com o umbigo? Eu falo que de toda a história do bebê, né? O umbigo é a parte mais simples, mas que amedronta mais, né? Então, é o que eu falo para elas. Então, a gente tem que fazer a limpeza, né, no mínimo 3 vezes por dia com álcool a 70%. E aí, quando a gente fala, o álcool a 70%, elas... Ai, meu Deus, aí faz, né, aquelas, né, caras de que vai doer. Aí eu explico que, para elas ficarem tranquilas, né, que não tem inervação aí para sentir dor. Então, o bebê, ele chora por conta que é gelado. Então, mesmo nós, eu falo, se eu pegar um gelo, por exemplo, e colocar no nosso umbigo, nós não vamos gostar. Então, o bebê é a mesma história, né? Mas na hora do banho pode limpar ali também com a mãozinha, passar a água? Pode. Aí, na hora do banho, né, ela vai fazer... Então, quando ela tá dando banho certinho, ela pode sim pegar o sabonete líquido, né, que é o sabonete adequado aí para esse comecinho, e ela vai dissolver um pouco nessa água, ela pode fazer a limpeza ali sim desse coto, né? Embora elas tenham medo de encostar, mas pode. O principal mesmo é fazer a limpeza com álcool a 70%, né? No mínimo 3 vezes aí ao dia. E o que mais que foi difícil no primeiro mês? A minha grande questão foi a amamentação, porque ela teve uma pega errada de início, e aí machucou bastante o seio, e aí se tornou um problema, realmente no início, para eu conseguir ficar tranquila para dar o seio e ela conseguir sugar, porque chegou um momento que não tinha mais posição, porque estava totalmente machucada. Mas depois você conseguiu? Consegui, ela tá só no aleitamento materno. A pegada certa é importante, né, doutor? Começando com a orientação. Eu acho que você tem que começar na maternidade. Eu acho que é importante já essa mãe saber dessa adaptação. Tem uma adaptação da criança, uma adaptação da mãe, de um tipo de vida totalmente diferente. Então, é importante ela dar esse tempo para a criança também. E aí, então, cabe ao médico, cabe à enfermeira orientar essa mãe, né? No sentido de uma posição correta para a amamentação, e essa posição correta leva a uma pega adequada. Na verdade, a criança, a partir de 34, 35 semanas, ela já tem o reflexo de sucção. E a pega adequada é a boquinha naquele formato de peixe, assim, eu costumo brincar com as minhas mães, dizendo que as crianças não mamam em curva, né? Então, se você tem um mamilo nessa direção, a boquinha tem que vir nessa direção. Não é necessário a mãe jogar o seio dentro da criança. Você traz a criança, por quê? Porque a anatomia também da mama varia de mulher para mulher. Você tem mulheres que têm mamilo lateralizado e você não pode querer que a criança venha mamar nessa direção
Se o mamilo está voltado para cá, ela vai ter que fazer uma curva para amamentar. Às Então, vezes o mamilo é para dentro às vezes o também. mamilo é invertido, o mamilo é plano, né? Por isso que cada mulher tem uma experiência Cada diferente com a mulher, amamentação. e esse preparo do mamilo já pode ser feito a partir do pré-natal, né, Patrícia? Então, cabe também um papel aí para o obstetra ir orientando, né, ensinando essa mãe a formar esse mamilo melhor, ou preparar melhor esse mamilo para a amamentação. E aí, conforme a posição que a mãe se coloca para amamentar, você tem a facilidade, então, de uma pega mais adequada, abocanhando cerca de 2/3 da auréola. Então, fazendo todo aquele vedamento labial com a língua em cânula ali, né? Para trazer fazer a ordenha. E a Débora, que é mãe da Júlia, né? A Júlia está com quanto tempo? A Júlia tá com 4 meses. E como que foi o parto dela? O dela foi tranquilo. Foi parto normal? Não. Foi Até cesárea? então, a gestação inteira, o médico garantiu que iria ser normal também, porque ela estava na posição de normal. Só que no dia do parto foi diferente. A médica disse que o colo do meu útero era muito alto e que não dava para tentar forçar um parto normal. Mas você chegou a entrar em trabalho de parto? Eu tive toda a contração, senti todas as dores e tudo. Até eu mesmo queria. Porque do Daniel a gestação dele foi um pouquinho mais complicada. Eu era muito nova e também tive que ter uma cesárea. Ele está com quantos anos? O Daniel tá com 8. Então eu cheguei no hospital acreditando que ia ser o parto normal. Mas aí Aí foi na hora cesariana, foi. mas ela nasceu bem. Nasceu com 3 quilos 240. Nossa, enorme. Sabe que eu não perguntei pra Aline? Porque você falou que a Babi teve quiterícia. Ela teve quiterícia Não, também? não teve. E a Júlia teve A Júlia quiterícia? também não teve nada, graças a Deus. Nasceu com 50 centímetros, um bebezão, bem grande mesmo. E ela pegou logo no peito? Não. Eu fiquei 2 dias no hospital, ela só pegou no último dia, no segundo dia, e bem pouquinho. Que até eu tive, na mesma gestação do Daniel, pós, no caso, o parto também, eu tive complicação na hora de amamentar. Ele mamou só 2 meses, só que depois ele não quis mais. E a Júlia foi um pouco parecida, ela mamou o primeiro mês, completo. Só que ela tinha uma dificuldade de sugar mesmo. E eu também arranjava um jeitinho de colocar ela, mas ela acabou não querendo mais. E ela em si, ela também é mais gulosa que ele, ela dormia pouco, ele já dormiu mais. Então, realmente, eu tenho 2 histórias completamente diferentes. O parto, depois o pós-parto, realmente. E ele ajuda a cuidar dela? Ajuda. Bonitinho. Demais. Eu vou ter que interromper a conversa, a gente continua no próximo bloco, que eu queria até perguntar para o doutor mais sobre a icterícia, né, que muitos bebês têm, afinal, o que é essa icterícia, por que o bebê, às vezes, tem que ficar até na maternidade mais tempo, e também mais um pouco sobre a amamentação, essa história dos horários, da livre... Então, daqui a pouco vocês contam, olha, o Papo de Mãe sobre o primeiro mês do bebê em casa volta já. No próximo bloco, vamos receber também a psicóloga e psicanalista Gláucia Faria da Silva. Fique ligado aqui na TV Brasil. Olha só que família unida. Eu encontrei 2 avós que vieram buscar o netinho que acabou de nascer. Como é que tá a tua expectativa para esse primeiro mês do bebê, que você sabe que não é fácil, né? Vai ajudar? Muito. Como é que vai ser briga de avós para você ver quem ajuda mais? Briga não, vai ser união de avós. Olha só, vai ter um genro aí que vai ficar com mãe, com sogra. É importante ajudar nesse começo de vida do bebê? Muito importante. O que você vai fazer para ajudar? Tudo mais um pouco. Tudo. Quem que vai cozinhar na casa? Nós duas. Olha só, pelo visto, esse bebezinho aqui no primeiro mês de vida, olha, esse bebê que vai ocupar esse carrinho, vai ficar muito paparicado. Quando a sua filha nasceu e você viu que ia ter uma trabalheira, para quem que você pediu ajuda? Para minha sogra. E aí, como é que foi ter a ajuda dela nesse momento? É ótimo, ela sempre me ajudou, ela mora perto da minha casa e ela adora os netos dela, né, a vida dela. Como é que foi poder ajudar a cuidar da netinha nesse primeiro mês de vida? Isso estreitou os laços entre vocês? Nossa, a gente ficou muito mais próxima, né? Muito mais amigas, né? E ela também é uma pessoa boa, uma nora boa, me
me compreende, eu compreendo ela, uma respeita o espaço da outra, então foi muito bom. A gente vê que a família toda se prepara para essa chegada do bebê, né? Agora, às vezes, na hora que você chega em casa, no primeiro dia, você quer chegar sozinha, sem muita gente para dar palpite. Não sei, você chegou, tinha alguém na sua casa? Não, na verdade, até eu cheguei, eu ainda fui gravar uma reportagem, né, sobre endometriose. Estavam me esperando na portaria. Não teve nem licença maternidade? Não, né? não tive. Infelizmente, trabalho em casa não tive. Mas eu fiquei só a gente mesmo, no primeiro dia, porque eu acho que é importante, né, para criar o vínculo com o bebê, enfim, para você dar o banho, chegar em casa. A Aline também chegou sozinha em casa, assim? Não, ou tinha... na verdade, minha família é do Rio Grande do Sul, então eu tinha minha irmã e minha mãe na minha casa, mas nós fizemos questão absoluta de todos os cuidados, na verdade, eram só a mãe e o pai, só. E você, Débora? Quando chegou em casa, além do... Tinha já o irmão, o pai, tinha mais alguém para ajudar? Tinha minha mãe. Como eu estava de mudança, inclusive a Júlia nasceu e o meu marido fez a mudança de uma casa para outra, então eu tive que ir para casa da minha mãe. As vovós ajudando. Então eu fiquei com ela. Agora aqui com a gente está também a psicóloga e psicanalista Gláucia Faria da Silva, que é coordenadora do setor de psicologia do Hospital Infantil Sabará. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Gláucia. Eu acho assim que a mãe não precisa ter vergonha de pedir ajuda, porque é um momento de muito desgaste físico, muito desgaste emocional e muitas vezes não consegue dar conta sozinha mesmo, né, Gláucia? É verdade, mas no primeiro mês é tão difícil a medida certa, né? Do poder pedir ajuda e da ajuda que precisa ser oferecida para cada mãe. É uma medida muito delicada, porque a mãe precisa nascer como mãe. Alguém já tinha comentado no outro bloco. A Caroline falou isso também da criação do vínculo, né? Tão importante. Como se dá esse vínculo, né? Como é que se cria esse... Já vem desde a barriga? Ou é a partir do momento que nasce? Ou com a mãe de um jeito, com o pai de outro? Bom, claro que durante a gestação, o que a gente conhece, o que é mais comum, é a gente ver que esse vínculo, como se ele já existisse, como que a hora que você deseja o bebê, ele já quase que estava ali presente. Mas não é bem assim, né? Tem muitas fases e a delicadeza do que vai acontecendo durante a gravidez, a ambivalência é muito forte, né? A ambivalência de um vínculo, de um desejo, de uma vontade e também de todas... E a gente sabe, a mãe sabe o que vai ganhar ao nascimento do filho, mas também tem muitas perdas, né? Você vai perder aquela vida de casal que você conhecia, você vai perder parte da sua autonomia, da sua liberdade. Isso tudo é uma balança complexa, feita de uma porção de sonhos, de ideias. Então, na verdade, uma base do vínculo, normalmente ela já está presente, mas depois do nascimento tem sempre um processo quase que de adoção do próprio filho. Em alguma medida, você tem uma negociação com a realidade, né? E essa negociação, ela é fortemente vivida no primeiro mês de vida. Ele é crucial, fundamental para isso. E daí tudo isso misturado ao cansaço deixa uma sensibilidade maior também, né? Exatamente, exato. Então é normal a mãe chorar um pouquinho e tudo. É absolutamente esperado, mas também é esperado o que a gente vai aparecer como uma desorganização do jeito que a mãe se conhecia como mulher. Ela não vai se reconhecer nas 2 primeiras semanas. Ela vira um outro ser humano, uma outra história. E o casal vai ter que reinventar esse casamento também, né? O Quando casamento, eu até... Depois, se for possível, tem uma imagem do Leonardo da Vinci, que tem um quadro de 1510 que tem a Virgem Maria, o menino e a Santa Ana. E eles fazem quase que uma figura em desdobramento. Não é exatamente uma soma nesse primeiro momento, é um sustentando o outro. O casamento e a adaptação do casamento não vai acontecer nesse primeiro mês. Isso vai acontecer depois. No primeiro mês interessa a mãe e o bebê. Todo o resto é um desdobramento que vai dar suporte para essa dupla, que é crucial, fundamental. E o pai tem que entender isso, Tem que entender isso. Esse é um dos desafios.
Doutor João, a gente tinha falado um pouco no bloco anterior sobre a icterícia. Afinal, o que é a icterícia, né? Que muitas mães são surpreendidas na maternidade. Ah, seu filho está amarelinho, a icterícia, tem que tomar banho de luz. Às vezes o bebê nem sai, nem pode sair da maternidade porque precisa tomar mais tempo, né? Esse banho. O que é? Uma explicação mais rápida aqui. A icterícia, ela acontece 70, 80% dos casos das crianças hoje em dia que você tem na maternidade. A criança, quando nasce, ela nasce com uma taxa de glóbulo vermelho muito alta, né? Acima até do que é da criança maior ou mesmo do adulto. Por quê? Porque ela está lá dentro do útero da mãe vivendo numa situação de falta relativa de oxigenação. Então tem menos oxigênio, então ela tem que ter mais hemoglobina para transportar esse oxigênio. E quando nasce esse glóbulo vermelho, então vai passando pelo fígado e o fígado, na imaturidade dele, ele quebra esse glóbulo vermelho. Quebrando esse glóbulo vermelho, um dos componentes desse glóbulo vermelho, Mariana, é um pigmento amarelo que se chama bilirrubina. Essa bilirrubina, ela não fica solta na circulação. Ela tem que grudar em alguma coisa. E essa alguma coisa é a molécula de gordura. E a criança tem a gordura embaixo da pele. Então, por transparência, você vê esse amarelo embaixo da pele. Se acabarem essas moléculas de gordura e esse pigmento não tiver mais aonde ele colar, ele grudar, então ele procura algum sítio no sistema nervoso central, algum lugarzinho no sistema nervoso central, especificamente os núcleos da base, e aí então esse pigmento amarelo pode ser tóxico para esse tipo de célula do sistema nervoso central. Por isso que tem que controlar. Por isso que você dá o banho de luz na criança. Essa luz específica, com comprimento de onda específico, né, atravessa a pele, quebra essa ligação entre o pigmento amarelo, né, que é a bilirrubina, e a molécula de gordura, libera esse pigmento bilirrubina através de circulação, rim é eliminado. Né? Quer dizer que se não for controlada, a icterícia pode agravar. Isso, então, aí dentro do berçário você vai acompanhando a evolução. E você tem tabelas, você pode medir, dosar isso, ou você vai acompanhando clinicamente. E o ideal é você estar bem atento, porque antes da alta prevista, você pode dar o banho de luz e prevenir um atraso nessa alta dessa criança. Ô Mário, o recém-nascido é considerado recém-nascido até 28 dias. Caroline, a Bárbara, nesse período aí de recém-nascida, ela dormia bem ou ela chorava muito, ela teve cólica, como é que foi? Não, ela dormia super bem, ela não teve, graças a Deus, nenhuma cólica, né? Isso eu me preocupava bastante, né? Porque eu lia muito e a maioria das mães relatavam cólicas na criança. Eu falava, meu Deus. E a Valentina, ela teve cólica nesse começo? Então, na verdade, no primeiro mês, eu acho que cólica... É difícil a gente falar o que é cólica, né? É porque o bebê chora também, a gente não sabe direito. O bebê já tem cólica bem no início, assim, bem recém-nascido? Não, assim, porque o bebê ele começa a apresentar, né, algum indício que vai ter cólica a partir do 15º dia, 20º dia, né? Então, assim, as mães no comecinho, elas acreditam que o bebê ele vai chorar, se ele chora é porque ele está com cólica, né? E muitas vezes o que impacta nesse começo é a amamentação. Como está no processo de puro aprendizado de tudo, da adaptação do sono do bebê, que horas, porque assim, ela vira uma coisa emenda na outra, né? E aí como o bebê chora, ela fala, bom, mas eu acabei de amamentar. Então se eu acabei de amamentar, tá com roupa, troquei a fralda, né, que é o que a gente espera, é cólica. E aí, muitas chegam comigo com 10 dias e falam, nossa, meu bebê estava com muita cólica. Eu falo, não é cólica. Então, a gente precisa ensinar que é uma sintonia, que o bebê ele vai solicitar mais vezes. E aí, a cólica não, a cólica já tem uma retração. Então, o bebê, ele fica, ele puxa as perninhas, como se estivesse sinalizando a dor, né? O que você acha que aconteceu, então, com a Valentina? Não, na verdade, eu acho que de início o problema foram as mamadas, porque ela não estava mamando efetivo, né? O nosso pediatra, o doutor João, e aí teve uma consulta que pra gente foi um divisor de águas, que ele me ensinou efetivamente a como tornar a mamada efetiva. Então, na verdade, eu acho que ela não ficava saciada da forma como ela deveria, e também eu acabava deixando ela muito tempo no peito porque ela não mamava efetivo. Ela cansava. Então ela cansava, né, e não ficava satisfeita, e quando eu via nesses primeiros dias, já praticamente emendava
uma mamada na outra, porque daí até que troca, na troca a gente não tem prática, né? Doutor, tem que marcar os horários, porque cada época orienta uma coisa. Quando as crianças ou é a livre demanda, como que é? Pois é, são duas escolas pediátricas clássicas e distintas, né? A livre demanda e o horário fixo. A criança acaba fazendo o horário dela, né? Só que nessa fase inicial, eu acho que é importante você passar para a mãe a informação correta do que é a mamada dessa criança. Quer dizer, a mamada tem que ser eficaz, tem que ser efetiva. O que a mãe não pode deixar é a criança dormir no seio, porque se ela dormir no seio, ela não mama, e daqui uma hora ela quer outra vez. Só que a mama tem um tempo para produção de leite, para armazenamento desse leite, para até a próxima mamada. E se fica aquele de hora em hora, de hora em hora, não só você não consegue dar para a criança todo o volume de leite que ela realmente precisa e vai querer mamar, né? Para ficar um mínimo de intervalo suficiente até a próxima mamada, e também acaba com a vida da mãe nesse começo, é essa dificuldade que tem. Então, não posso deixar ela dormir no seio, eu vou estabelecer um ritmo para ela dentro dessas 2, 3 horas, mas mamar de hora em hora é um desespero, como elas mesmas relatam, quer dizer, acaba esse o dia a dia delas, né? E elas deixam de ser elas, né? Então, eu acho que essa disciplina de mamada, Mariana, é importante. A Débora já teve 2 experiências diferentes. Qual foi a maior diferença do primeiro mês com o seu filho e do primeiro mês com a Júlia? No caso do Daniel e da Júlia, é a questão mesmo que a Júlia foi mais faminta do que o Daniel. O Daniel, ele tinha até uma dificuldade, porque às vezes eu acordava no horário para mamar, porque o seio ficava muito inchado, começava a vazar, e ele dormindo. Já a Júlia não. Ela gritava, chorava mesmo, reloginho de 3 em 3 horas para mamar. Só que ela tinha dificuldade de pegar o peito, mas quando ela pegava mesmo, ela mamava bem. Mas era de 3 horas certinho. Com o choro dela que eu acordava, aliás, né, cochilava, e aí ela chorava para mamar de novo. E ela teve cólica? Então, como a especialista relatou, ela teve, porque ela fazia justamente esse movimento de, sabe, levantar as perninhas assim. Foram 2 dias que ela teve, mas foi horrível, porque o Daniel ele não teve nada e já ela apresentou. E foi muito ruim. Como que chama seu marido, Débora? O que Caio. Tá com a Júlia? Caio? É. Então, ó, pelas ruas, a Letícia Bragalha conversou também com pais de segunda viagem sobre o que muda com a chegada do segundo filho. O Joaquim nasceu há 5 dias e os pais estão completamente apaixonados. Como é que mudou a rotina de vocês? Então, a nossa rotina não mudou muito não, viu? Porque eu já tenho uma já de 4 anos e eu já sei mais ou menos como que cuida do bebê. Então, para mim foi uma nova experiência, né? Porque eu tenho uma menina e agora veio um menino. Então, foi o maior presente que Deus deu nas nossas vidas, foi o Joaquim. Esse primeiro mês de vida do seu filho está sendo diferente do primeiro mês da sua filha? É mais fácil quando é segundo filho? Sim, é mais fácil, porque a gente já tem a experiência, né? Então não fica difícil, fica muito mais fácil. Por mais que você tenha experiência, né? Relembrar que você tem que ficar sem dormir, ficar à disposição, aguentar o choro, né? Que às vezes irrita a gente. E cuidar do outro que você já tem, né? A gente fica meio perdida no início. Olha, e nós temos agora algumas entrevistas com mães que enfrentaram problemas logo após o nascimento dos bebês. Às vezes o bebê tem que ficar internado ou a mãe pode até ter uma depressão pós-parto. São coisas que acontecem e que precisam ser ditas também, né? A Daniele teve 2 filhos e 2 experiências diferentes no primeiro mês de vida deles. Você teve depressão pós-parto com o nascimento do seu primeiro filho. Como é que foi esse período para você, esse primeiro mês? Foi muito difícil. É um momento que a gente precisa muito da família, que conta muito com o apoio. Não é fácil, porque além de um problema que você tem, que é um problema de saúde... Químico até, né? Sim. Você tem que ter o cuidado com o bebê, né? Você não pode deixar nada para trás, você tem sua casa, seu marido, sua família. E tudo isso conta muito com a ajuda com o amor das outras pessoas, né? E como é que você se cuidou? Como é que você fez para conseguir resolver essa depressão pós-parto? Olha, eu contei muito com a ajuda do meu marido, né? E também com os médicos. A Berenice teve bebê há 4 dias, mas a neném ainda não foi para casa. O que aconteceu? Ela está com a glicose um pouco baixa, ela vai ter que ficar um pouquinho na UTI. Como é que fica o coraçãozinho da mãe nesses primeiros dias, sabendo que vai ter que ficar um pouco separada da bebê? Olha, triste, né? Deixar minha filha aí, porque eu já tive alta, mas, por outro lado, eu tô feliz que ela tá bem. É um probleminha bem simples.
acontece, né? E a gente até falou um pouquinho aqui que chorar de vez em quando é normal, né? Uma certa tristeza, um cansaço. Da mãe, né? Da mãe. Mas como identificar que existe realmente um problema, que pode ser uma depressão pós-parto, Gláucia? Bom, essa é uma pergunta delicada, né? Eu acho que do mesmo jeito que a Patrícia estava falando da cólica, as mães costumam identificar o que estão sentindo rapidamente como depressão. Talvez antes de ter dado tempo de que a repetição de um comportamento, ou a restrição, ou a tristeza, ou o desânimo, de fato levassem a um diagnóstico claro de depressão, né? Então, nos primeiros 15 minutos, nos primeiros 15 dias, é muito comum um entristecimento, tem a história hormonal, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem o sono, tem as modificações todas. É muito cedo, né? O primeiro mês, claro que tem inúmeros sinais, mas com o apoio da família, a gente pode esperar antes de tomar qualquer conduta no sentido de tratamento de uma depressão pós-parto ou de dizer que é uma depressão pós-parto. Tá legal. Então, olha, o Papo de Mãe sobre o primeiro mês do bebê em casa já volta. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Aqui tem programação de qualidade. O Papo de Mãe está de volta e nós vamos abrir esse bloco falando sobre as vacinas, né? As mães ficam com tanta peninha, né, do bebê na hora de dar vacina. Ver, né? Não, meu marido não caiu, ia sozinha. Mas já na maternidade já tem algumas vacinas, né, doutor? Então, rotineiramente são feitas 2 vacinas na maternidade. É o BCG, né, contra a tuberculose, e a primeira dose da hepatite B. Isso inclusive na rede pública. Na rede pública, inclusive. Isso já é feita essa. Aí depois segue o calendário. Aí depois segue um calendário. É um calendário oficial da Sociedade Brasileira de Imunizações, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nos primeiros meses tem bastante vacina, né? Tem. Até o 6º mês é uma quantidade enorme. Então vão ser feitas todas as vacinas, né? E doutor, com quantos dias a mãe precisa levar o bebê para a primeira consulta ao pediatra? Olha, normalmente essa é a primeira consulta no consultório, a gente marca em torno de uma semana. Por quê? Porque a criança quando sai da maternidade, ela sai com uma perda de peso que pode chegar até 10%, né, aceitável. E é importante você ver esse umbigo, esse coto umbilical, como é que está, é importante você checar esse peso, checar essa amamentação, como é que está indo, né? O ganho de peso, dependendo da amamentação, às vezes você pega a criança depois de 15 dias que saiu da maternidade, com peso muito inferior e a mãe achando que está amamentando e não está conseguindo, né? Então você consegue detectar alguns desses problemas já na primeira semana. E é um evento, né? Para sair, para casar horário, para levar o bebê, nossa, como é que foi? Foi difícil. Como é que foi a primeira consulta? Não, foi tranquila, a Bárbara também nasceu pequena, né? Então, assim, aquele medo um pouco de manusear. Minha mãe até falou que eu não tinha nem coragem de pegar direito, mas foi muito importante para realmente ver, assim, o ganho, né? Enfim, de peso. Ela fez um exame também de sangue na época, só para ver se tinha anemia ou não, porque realmente ela era muito pequenininha, mas não deu nada. Então, e é um evento, assim, é uma tralha, assim, que sair com tudo preparado, né? Enfim, mala. E dá medo de sair de casa com o bebê, né? Dá porque não tem vacina, eu sou mãe de primeira viagem, então inexperiente nesse sentido, né? Então é um pouco mais complicado. Mas também nada que na segunda já não começa a se tornar um pouco mais fácil. E a primeira consulta dela, como foi? Tem aquele teste que põe o bebezinho em pé, não tem? Você lembra disso? Lembro. O doutor João é que fez todos esses testes com a nossa. E foi uma consulta que, assim, foi super esclarecedora. E o que foi legal na minha consulta é que veio justamente essa preocupação também com a mãe. Com a questão de se vai ser livre demanda ou não, no meu caso não é livre demanda. A amamentação. Então, e aí também, doutor João, eu falei que eu estava com dificuldade, a Valentina estava chorando muito, e ele quis ver como é que eu estava dando de mamar.
Então, para mim, foi essencial essa primeira consulta, até para orientar essa questão das mamadas e tirar as maiores dúvidas, né? Então, foi super importante. E a primeira consulta da Júlia? Foi tranquilo. O ruim realmente é sair com mala, com um monte de coisa. A minha mãe me ajudou e eu também estava recente da cesárea. Eu acho que incomoda um pouco até para andar, se fica com medo. Porque né? com uma semana a mulher que fez uma cesariana não tirou os pontos ainda, né? Exatamente. E aí, mas foi tranquilo. A médica também me auxiliou. Eu fiz o que ela havia indicado, mas foi tranquilo também. E daí pesa, mede a criança, mede a cabeça também. A dificuldade maior é tirar toda a roupa que elas cheiram, né? Aquele cheiro de queimado, coitadinho, tanta roupa dentro, né? E ver a moleira também, né? Qual que é a importância da moleira? Então, se você colocar a criança em pé, a moleirinha afunda, né? Se você deita a criança, a moleira fica normal, tensa. Então, isso é importante mostrar para a mãe também, que moleirinha afunda com a criança em pé não é doença, não é sinal de doença, né? Mas você mede perímetro cefálico, você mede perímetro torácico, você avalia o ganho de peso da criança, você faz todo um exame físico, você vê pulsos femorais, você vê quadril para ver se não tem uma luxação de quadril. E esse buraco da moleira vai se fechar até a criança completar. O buraco da moleira, ele fecha até um ano. Às vezes até o meu filho mais novo, acho que fechou com mais de um ano, até um ano e meio, assim. Às vezes. Depende da conformação. Não, pode depende. encostar. Você vai medindo e você tem, se você percebe uma conformação diferente desse crânio, um crescimento anormal, você tem que ficar atento e você tem outras medidas que você vai medindo e vai vendo. Mas precisa tomar cuidado na hora de encostar, de tocar, de pentear o cabelo? Não quebra, não enferruja e não solta a peça, não, pode ficar tranquilo. Pode manipular sim. Inclusive, as mães têm medo de lavar a cabecinha, então junta aquela gordurinha. Agora, uma coisa engraçada que eu lembro... Não, que é importante que ele falou que junta aquela vai formando, porque elas têm medo de lavar, Precisa né? Então vai formando aquela crosta, dermatite seborreica aqui no couro cabeludo e fica aquela crostazinha aqui em cima, né? Tem que tirar Tem que lavar, assim, com água e sabonete neutro, né? Vai lavando, que a vai criança, o bebê recém-nascido, esse primeiro mês em casa, tem umas coisas esquisitas na pele também, não só né? na pele, parece que ele tem acne, mas também ele faz umas coisas estranhas. Eu lembro da minha filha que soluçava, né? Faz uns barulhos diferentes, né? Que assustam os pais de primeira viagem, não é? Tem soluços, espirros, né? Então, a mãe, ela tem muito medo. A respiração é muito irregular nessa fase. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, o bebê ele vai respirar rápido e de repente vai parecer que parou o ar. Então, quando acontece, quando elas são, assim, marinheiras de primeira viagem, o bebê faz isso, para ela é uma loucura, né? Aí o bebê espirrou, a avó, que eu brinco que são os palpiteiros terroristas, né? Que ficam, olha, o bebê ficou sem roupa, tá resfriado, né? E a mãe já se culpa muito por tudo. E ela fica, nossa, eu acho que momento que eu deixei acontecer isso, então ele está resfriado. E não é, né? É normal a criança espirrar. Soluço, então é uma imaturidade ainda na respiração do bebê, né? E aí eles soluçam bastante. Então uma das formas para ajudar a parar de soluçar é colocar para mamar. E aí, novamente, os palpiteiros terroristas do primeiro mês dizem a seguinte coisa, não, mas se o bebê estiver soluçando e for mamar, nossa, né, ele vai engasgar, e não é. Então, organiza a respiração e aí a mãe começa a entender, entrar numa sintonia com o bebê, né? E a acne tem alguma coisa para fazer na acne ou deixa? Não, isso é por conta do aquecimento, muitas vezes, né, que as mães colocam muita roupa no bebê e aparecem umas bolinhas vermelhas com pontinho amarelo, Chama né? Milium, né? Não, o Milium tem o Milium sebáceo que sai, né, e tem o eritema, que são umas bolinhas que também é muito comum, que as mães se assustam, então às vezes aparece no rosto, porque o contato da pele na hora de amamentar, esse aquecimento do rostinho do bebê, então forma aquelas bolinhas e a mãe fica angustiada, a barriguinha, porque elas aquecem demais, né? Então, todo esse processo, mas é só deixar que naturalmente tende a melhorar. E qual posição que vocês colocam os bebês para dormir, né? Porque na nossa época, né, Mária, a minha filha mais velha está com 12 anos, existiu uma outra recomendação. Hoje a recomendação é colocar o bebê de barriga para cima, né? Como é que vocês colocam? De barriga para cima, ou de ladinho também, depende. De ladinho também. Ou mais de barriga para cima ou de ladinho também. Nesse primeiro mês, é legal ir visitar na casa? É melhor dar uma passada na maternidade? Ou é melhor não ir visitar? Né? Porque tem gente que vai e se instala, né? Espera ser servido com bolos. Nesse primeiro mês, a gente tem que ter um termômetro muito sensível para saber, porque cada família é uma família.
Tem família que proíbe a entrada dos pais, dos próprios pais, dos avós, até 3 meses, né, num excesso. Tem famílias que fazem festa todo dia, com pessoas que vão visitar, e aí não sabe porque o bebê está estressado. As famílias têm, né, seus modos de lidar. E a visita, né, sabendo da delicadeza dessa relação da mãe e do bebê no primeiro mês, precisa ser muito sensível e perceber, né? Não é hora. Você está fazendo uma visita, mas a visita ela não tem o caráter como social, né? Ela tem um cuidado, um carinho para com a mãe e o bebê e aquela família que são seus amigos. Ponto final. Se você chegar e tiver que ir embora, é isso. Chegou e tem que ir embora. Se puder ficar um pouquinho, fica um pouquinho. Mas, enfim, tem que ser muito delicado. Visita de médico, né? Tem que ser visita de médico. Então, olha, eu quero até chamar os pais agora. Vem aqui, ó, eles estão... Ajuda. Tá todo mundo na... Olha, todo mas mundo esses querendo bebês se mamar isso comportaram sim. muito Vem hoje aqui pra aqui, frente, viu? vocês, Estão ó, enquanto comportados, eles né, vêm... doutora? Enquanto vocês vêm pra cá, ficam ali atrás das mamães, a gente vai assistir algumas entrevistas que a Letícia Bragalha fez com os papais. O que sobra para o pai nessa hora de comecinho, quando a bebê ainda é tão agarrada com a mãe? Só as fotos, só no momento, só. Mais nada. Vai estar só tirando foto? Foto. Mas vai trocar fralda também? Se quiser. Me ajudo sim, é sempre o pai presente, o pai bem disposto, à disposição para ajudá-lo. Então, é sempre a hora que ele acorda, eu primeiro que chamo ela, eu sempre estou presente, todos os momentos. É importante essa participação no primeiro mês de vida. Como é que foi para você? É imprescindível, porque no meu caso a minha mulher é comissária internacional. Ela viaja metade do mês, ela está fora, então eu preciso estar sabendo fazer tudo com ele. Você viu, teve o pai lá que falou que a missão dele é tirar foto, né? Então os pais estão aqui, tá aqui a Denise, né? Que também que é a babá da Bárbara. Eu vou conversar com os pais, eu vou até eles, porque afinal eles estão muito ocupados aqui com os bebês no colo. Como as bebês dormiram, a gente não teve nem coragem de falar, passa pro colo da mãe, né? Seu nome qual é? Meu nome é Caio. E aí, Caio, como é que tá sendo? Agora você já tinha um menino, agora tem uma menina, né? O que mudou na sua vida? Mudou quase nada, né? Porque, na verdade, o Daniel ele não é meu filho, ele é meu enteado, né? Mas eu acompanhei, desde pequeno eu acompanhei ele, né? Pô, mas de qualquer maneira tinha um menino em casa, agora tem uma menina. Como é que é ter uma menina em casa? É que o menino é mais delicado, né? Você tem que ter uma atenção maior, mas é gostoso. Quem fez o penteado dela? Porque ela tá até com uma faixinha aí. A faixa foi a mãe, mas foi eu que penteei. Ô, Caio, e vocês dividem todas as tarefas? A gente divide as tarefas. Eu sempre procuro ajudar ela, porque eu quero acompanhar desde agora dela pequena até ficar maiorzinha. Você assim. passa rápido, né? Tem que passa aproveitar, rápido, né? tem que aproveitar. Troca a fralda também? Troca fralda. Só não dá mamar. Não, mamar não. Bonitinha, ela dormiu aí, né? Acabou dormindo aqui no braço. E pra você, no primeiro mês, o que foi mais difícil? O que foi mais difícil? Eu acho que foi a parte dela dormir, né? Porque a gente, como eu sou pai de primeira viagem, eu não conseguia dormir. Ela chorava, eu já acordava desesperado. E já ia trabalhar daquele jeito, né? Tipo, cansado, com sono. E eu sempre acordava pra... Acordou muito de madrugada. Acordei muito de E você madrugada. era daqueles que a vez estava respirando também? Não, não ia. Não. E a mãe ia? A mãe sim. Eu fui. Vamos conversar então aqui com o pai da Valentina. Seu nome qual é? Maurício. E, bom, ela dormiu aí também. Valentina. Já tem um jeitinho que é no colo do pai que ela É o jeito gosta? que ela mais gosta, a mãozinha aqui para esquentar a barriguinha dela. É o jeito que ela mais gosta. E como é que está sendo a experiência de ser pai de primeira viagem? Maravilhosa, maravilhosa. Muito sensacional. Muitas noites em claro? É mais para mãe, né? E você já tinha prática ou foi tudo novidade para você Não, também? eu aprendi no curso que a gente fez no curso, aprendemos no curso. E hoje eu acho que eu troco mais fralda do que a mãe. Vocês estão contabilizando? De madrugada ela tá assim, cotovelada, e diz, ela tá chorando. Vai lá ver se não é fralda. E continua dormindo. Aí eu vou. Sempre é uma fralda, né? Sempre tem alguma coisinha. Já está especialista, então. Estou especialista. E para você, o que foi mais difícil no primeiro mês? Acho que ver o sofrimento da mãe. Mais difícil. Até ela se acostumar e tudo.
Aconteceu de você pegar ela chorando, assim, cansada? Chorando quando parecia que o leite dela era insuficiente e o doutor disse para dar um pouquinho de complemento. Ela dizia, não posso falhar como mãe, e começou a chorar. Porque eu não queria que eu desse mamadeira de jeito nenhum. Ah, é difícil, né? E Maurício, mas tá dando tudo já estão certo. prontos para o próximo bebê? A gente está sempre pronto. Você também? Esperar um pouquinho, né? Ela já vai chorar de novo. Não, é que ele falou, eu lembrei, que fiquei emocionada. Mãe é chorona mesmo, não tem jeito. Não, eu também sou. Eu também Você já tô. também. É que é muita emoção, né? Principalmente nesse comecinho. Legal, parabéns. Obrigado. Deixa eu ver, a Denise é mãe também? Eu sou mãe também. Você tem quantos filhos? Tenho uma de 16. E você lembra do primeiro mês dela em casa? É, sempre difícil, né? O primeiro filho é sempre difícil. Mas eu adoro. Adoro criança. Quer dizer que você trabalha como babá, tendo a sua filha já tem experiência aí. Já tem bastante experiência. Também cuidei dos sobrinhos, então... mais experiência. E Maria, eu falei que passa rápido, e passa rápido mesmo, viu? Aproveitem, porque a minha já está com 12. Você tem paciente de quantos anos até? Então, a menina a gente para antes, né? A menina para antes, porque tem todo o constrangimento do exame, né? E apesar que com 12, 13 anos já vai ficando mais complicado, né? Mas o menino não, o menino a gente vai embora. Então, olha, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Vou passar uma última rodada para quem quiser divulgar blog, as mães que têm blog, né? Divulgar site também. Fala o seu, Carolina. A endometriose eu, aendometrioseu.blogspot.com.br ou coloca no Google a endometriose eu que já aparece. Tá bom, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço por essa oportunidade e precisando é só chamar. Tá ótimo. E você? Não tenho blog, mas eu tô com intenção de fazer um, porque eu acho que é tanto assunto novo, é tanta coisa para falar, né? Então, se a Valentina me deixar mais um tempinho, talvez eu faça um. Só queria agradecer pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você. E a Débora? Eu também não tenho, mas agradeço a oportunidade. Foi ótimo participar. Obrigada. Doutor João, e tem algum site para deixar? Não tenho site. O que eu queria é cumprimentar as mães, né? São todos de parabéns, pelos filhos maravilhosos, né? E parabéns pela mãe que vocês são. Viu? Obrigada. Parabéns pelo programa. Então, doutor João, quem quiser escrever para a gente, para tirar algumas dúvidas, a gente pode encaminhar para o senhor. Sem dúvida nenhuma, fiquem à vontade para isso. Então, tá bom, obrigada. E a Gláucia tem site? Não, vou deixar o site do Sabará. Então é www.hospitalinfantilsabará.org.br. Tá legal, obrigada. E a Patrícia? Eu vou deixar o site do São Luís, né, que é só digitar sãoluís.com.br. Nós temos o Disque Bebê, que ajuda muitas mães nesse momento, que é o 3040 1649. E é um serviço que a gente orienta 24 horas aí para qualquer mãe que precisar, para dar suporte. Gratuito? É gratuito. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. Olha, eu quero dizer para vocês que no próximo programa faremos o terceiro papo especial sobre a chegada do bebê. Vamos falar sobre os primeiros 6 meses e a amamentação. Papo de Mãe, todo domingo às 3h30 da tarde, com reprises todos os sábados às 11 da manhã. Nos acompanhem também pela internet, pelo nosso portal e redes sociais. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Há 6 anos, a equipe do Papo de Mãe leva até você muita informação sobre a vida em família de nós brasileiros, com carinho e respeito. O nosso trabalho é feito com dedicação e amor. Obrigada a todos os telespectadores que fazem parte dessa história com a gente. Parabéns pra você.